Então, boa noite a todas e todos. Então, primeiro, bom, quero pedir desculpas pelo furo da semana passada, que realmente não teve como eu vir. E também, como a gente já está com o currículo, valeu, bem apertado, a gente provavelmente vai marcar uma aula extra, tá? Em janeiro, que terá que ser num sábado, né? Mas naquele esquema, obviamente a presença não é obrigatória e a aula ficará gravada para quem não puser ir. Mas aí depois em janeiro a gente vê isso. Vamos ver como vai andar até lá. Eu também queria ver se ficou alguma dúvida em relação a esses trabalhos aí, né? Porque no nosso primeiro encontro eu tinha falado que alguns trabalhos seriam opcionais, né? Então a gente conversou, e eu e Karen, né, assim, e Antônio também, e a gente resolveu organizar dessa maneira, né? Que assim, na verdade, tem trabalhos opcionais, mas uma garantia de que cada um faça pelo menos um trabalho de cada tema, digamos assim, beleza? Então, de fato, o Alan Anderson tinha perguntado e eu acho que eu não tinha explicado direito. Nos trabalhos onde há mais de uma opção, vocês precisam escolher uma opção só, beleza? Ficou alguma dúvida em relação a isso? E esses dois últimos, bem, então, deixa eu ver aqui. O primeiro trabalho, né, tem duas opções. Uma é aquela que já estava disponibilizada lá, e a outra é análise de questões do Enem. Porque eu acho legal também, eu recomendo, mesmo quem não for fazer, assim, obviamente ninguém vai fazer esses trabalhos todos, mas assim, de vocês pelo menos olharem, né, assim, para pensar, mesmo quem não for fazer, para pensar um pouco. Então, esse trabalho, opção B do trabalho 1, por exemplo, é uma coisa importante, porque é explicando como funciona o Enem, né, nos bastidores, assim. Então, como as questões do Enem são montadas, né, que não é simplesmente formular a questão e botar uma opção certa e 4 opções erradas. As opções erradas, às vezes, são mais difíceis de montar do que a certa, porque eles têm que ter aqueles distratores que a gente está explicando lá. Esses distratores quer dizer que as respostas que são colocadas nas opções erradas não são escolhidas aleatoriamente. Elas têm que ser respostas que o aluno chegue por meio de um raciocínio errado. Então, quando a gente formula questões do Enem, a gente tem que apresentar a questão, a alternativa correta, os distratores e a justificativa dos distratores, que é explicando por meio de que erro levaria até aquela resposta. Né? Beleza? Então, acho que é bacana vocês saberem isso, né? Como funciona o Enem, especialmente depois dessa última polêmica que teve aí de intervenção política no Enem, né? Assim, beleza? Política, na verdade, intervenção negacionista no Enem. Tranquilo, pessoal? Ô, Tranquilo. Vitor, essas questões de múltipla escolha, né? Às vezes a gente, quando está montando, né? Colocando em alguma prova, alguma avaliação, né? Que a gente está fazendo para os alunos, a gente acha, porque a questão de múltipla escolha ela é necessariamente mais fácil, e não é isso, né? Então, quando a gente monta quando a gente seleciona essas opções, é importante a gente pensar também o que a gente vai avaliar quando o aluno errar, quando ele escolher aquela opção errada, né? Então, e não só colocar uma certa, né? Então, assim, eu normalmente gosto de colocar uma absurda, eu coloco a certa, coloco uma resposta absurda, uma que poderia ser a partir de um outro raciocínio, uma outra que também poderia ser, que poderia gerar uma dúvida, né? Mas que parta do pensamento ali do aluno, né? Então, é isso, né? A gente também refletir sobre as questões fechadas, né? Que elas também podem indicar muitas coisas para a gente. Exatamente, não é botar aleatoriamente, né? E no Enem isso é muito rigoroso, essa escolha. Porque a formulação do Enem, né, tem toda uma teoria por trás, que é a teoria de resposta ao item, que é um negócio que eu nem sei direito, que é uma teoria de estatística mesmo, assim.
É porque, de acordo com a alternativa que o aluno marca, eles conseguem indicar o quanto o aluno compreendeu daquele assunto, né? Pelo menos a partir do que ele marcou. Então, tipo, se a A é a certa, a B é, sei lá, 75% certa, não sei se existe isso, mas assim, que ela não é absurda, ela tem um nível de coerência que a absurda não tem. Então, existe uma gradação mesmo dentro das respostas fechadas. É complicado. Eu li um artigo assim sobre isso, mas eu também achei super difícil. Não, eu também não sei explicar, não. Eu sei que existe toda uma teoria, não sei explicar. E é dessa forma que, teoricamente, eles conseguem comparar resultados de pessoas que fizeram provas diferentes. Porque, né, porque, tipo assim, no mesmo ano tem mais de uma aplicação, às vezes. Tá tendo a aplicação, agora tem a aplicação no papel e tem uma aplicação eletrônica, né, assim. Aí tem, tipo assim, teve até aquele pessoal que não conseguiu fazer a prova por causa da intervenção no alemão. Esse pessoal vai ter direito a fazer uma nova prova. Então, eles conseguem comparar, porque essa teoria não é uma nota absoluta. A nota é relativa ao grau de dificuldade da questão. É mega complicado, mas por conta disso, a elaboração é super rigorosa, porque essa coisa de a escolha das alternativas erradas, que são chamadas de distratores, é como a Karen falou. Tem que ter todo um critério, não é? Então, acho que é legal quem vai ser professor de matemática, especialmente no ensino médio, né? Conhecer como o Enem é montado, né? Assim, o que está por trás. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguém ia falar? Não. Sobre isso? Beleza? Bem, aí o trabalho 2 é sobre resenha de texto, né? Assim, a gente deu 3 opções de textos que são de temas diferentes, né? Assim, um é sobre formação de professores, outro é sobre matemática problematizada, que é um texto do meu grupo de pesquisa, do qual eu sou autor, e que a gente fala, nesse texto, a gente fala sobre algumas ideias que fundamentam a forma que eu encaminho essa disciplina, por exemplo, que é basicamente a ideia de que o importante no ensino de matemática não é dar as respostas, simplesmente dar as respostas. É pensar em como o conhecimento matemático é produzido, né? Então, isso que a gente chama de problematização. E o outro é sobre educação inclusiva. Então, esse trabalho é individual e é para cada um escolher um texto para fazer a resenha. Beleza? Tranquilo? Na verdade, quem quiser fazer mais de uma opção até pode, tá? A gente vai pegar a maior nota. Mas eu acho que ninguém vai querer fazer isso. Beleza, pessoal? E esses 3 textos aí, a gente colocou como trabalho 2, porque a gente acha que eles ajudam a pensar nos próximos trabalhos, eles fundamentam os próximos trabalhos, né? Então, por isso que a gente colocou esse trabalho só para janeiro, né, para ter tempo de vocês pensarem e lerem com calma esses textos, etc. Né? Eu acho legal até ler os 3 e escolher um deles para fazer a resenha. O texto C é em inglês, tá? Então é uma opção assim, mas eu acho que já dá para ler com o Google Translator, né? Antigamente ele era muito ruim, mas agora acho que já dá para usar. Quem não. E eu acho que é legal vocês irem se acostumando a ter contato com textos em inglês também, né? Assim, eu acho que, como eu disse, dá para usar. Tem outras ferramentas de tradução que estão bem, assim, razoáveis hoje em dia. Beleza? Né? E esse trabalho está logo no começo por isso, que eu acho que a leitura desses textos ajuda nos trabalhos seguintes. E aí o trabalho 3 é sobre propostas de abordagem com materiais didáticos. A gente vai falar um pouco sobre isso também hoje, se der tempo, que a gente trouxe assim, uma discussão sobre o uso de materiais concretos. O trabalho 4 é sobre análise de livros didáticos, então a gente deu 3 opções de tema.
é um tema super importante, né? Porque a gente, como professor da educação básica, aprender a como usar o livro e, sobretudo, olhar o livro criticamente, não olhar o livro como se fosse assim, necessariamente tudo que está lá é bom, né? Então, aprender isso é muito importante, né? Aprender como usar, e às vezes um livro que tem uma parte legal, outra parte que não é legal, saber o que aproveitar, enfim, como olhar o livro criticamente. E nesse trabalho a gente fala um pouco do PNLD também, que é o Programa Nacional que aprova os livros, que avalia e aprova os livros didáticos, né? E os livros didáticos hoje, para serem usados nas escolas públicas, eles têm que ser aprovados pelo PNLD. Então ali a gente botou um trechinho que a gente fala também do PNLD. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bem, e aí Tranquilo. qualquer dúvida, perguntem, tá? E o trabalho 5 e o trabalho 6 que não tem opção, né? Eles são assim obrigatórios. Todos são obrigatórios, né? Mas tem uma opção só. Então, o trabalho 5 é um trabalho que eu sempre tenho passado nas disciplinas que eu dou e que eu acho que é bem importante assim, porque o objetivo dele é a gente repensar nas nossas experiências como alunos da educação básica, né? Então, isso aí é um exercício que eu acho que é muito importante e que se a gente não faz intencionalmente, a gente acaba sem querer repetindo abordagens, até assim, inconscientemente, né? Repetindo formas de abordar com as quais nós tivemos contato quando alunos da educação básica, né? Então, esse trabalho ele tem o objetivo de provocar um olhar intencional sobre as nossas experiências, então pensar o que foi legal e o que não foi legal, né? E o que foi legal a gente pode se inspirar e o que não foi legal a gente pode se inspirar também para não fazer, né? E é isso, né? Se a gente não pensa nisso, a gente acaba repetindo até sem querer, muitas vezes. Beleza? Então é para mudar o olhar de vocês para aquilo, um olhar de aluno, agora para um olhar de professor. Tranquilo? Beleza? Então é uma redação mesmo. E o trabalho 4, eu acho que talvez seja o que vai dar mais trabalho, né? Porque a ideia é que vocês entrevistem um professor ou uma professora, né? E a gente pensou um professor e uma professora que trabalhe como eu disse, um contexto de vulnerabilidade social, né? Então, ou numa escola que seja numa comunidade periférica, carente, ou se vocês tiverem oportunidade, se conseguirem conhecer alguém, que seja, por exemplo, numa escola numa comunidade indígena, uma comunidade quilombola, que aqui no estado do Rio tem, né? Assim, enfim, porque é uma coisa que a gente na nossa formação precisa se preparar também, né? Que a gente muitas vezes a gente não está aqui se formando para dar aula só em escola onde está tudo, vamos dizer assim, onde as pessoas não enfrentam essas situações, né? Então, por isso que é importante a gente travar conhecimento com as práticas de professores que trabalham em contextos de vulnerabilidade social, certo? Em comunidades que tem muita violência, né? Como eu disse, comunidades pobres, periféricas, favelas, ou enfim, beleza? E esse trabalho é para ser feito em grupo. E ele tem duas partes, digamos assim. Uma é a construção da entrevista, então é para vocês pensarem. Eu não estou dando o roteiro pronto, o roteiro é para vocês construírem, beleza? Então é para você, o que vocês acham que é importante perguntar para essa professora ou esse professor, e depois o resultado da entrevista em si, certo? Beleza, pessoal? Karen, quer acrescentar alguma coisa? Não, Alguma tranquilo, dúvida? acho que é isso. Esse trabalho 6 também foi ideia da Karen. Alguma dúvida, pessoal, nisso?
E também a gente quis colocar logo todos esses trabalhos, por quê? Primeiro que esse período remoto ele está sendo mais curto que o presencial. E depois para vocês irem desde já pensando e se organizando, tá? Formando os grupos. E ao longo do semestre, a gente pode ir conversando sobre esses trabalhos. Então, se vocês, né, a ideia é que vocês comecem a ir pensando logo nos trabalhos, especialmente nesse último, tá? Que, como eu disse, eu acho que é o mais trabalhoso. Então, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos e tal, a gente pode ir trocando ideias ao longo do semestre, tá? Então, eu acho que seria bacana vocês irem se organizando desde já, tá? Então é isso. Alguma pergunta? Acharam legais esses trabalhos ou alguma crítica, assim, construtiva? Show. Beleza, então. Ok, que bom. Então, esse último acho que é bem. Porque também é isso, a gente tem que ter um pensamento intencional, que a gente não vai dar. A gente não está se formando, às vezes não está se formando só para dar aula em escolas onde é tudo tranquilo, né? A gente está se formando para dar aula em lugares diversos, então é importante a gente sair pensando nisso, né? Então por isso que a gente colocou, né? E se a gente não pensa nisso, a gente acaba não se preparando para isso. A gente forma uma imagem idealizada que não corresponde àquilo que a gente vai. Isso. Os grupos eu coloquei no máximo 4, né? Assim, pra ser. Não sei, mas. Talvez possa ser 5, mas não passar mais do que isso. Pode ser o mesmo grupo para todos ou não também. A princípio não tem obrigatoriedade, tá? Talvez facilite formar um grupo só para fazer tudo, né? Mas também, da nossa parte, não é obrigatório, tá? Senão é um grupo de WhatsApp para cada trabalho, gente. É. Pensa nisso. Isso. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Professor, boa noite. Eu só Boa noite. tenho uma dúvida só. Conforme a gente vai enviando os trabalhos, a gente vai recebendo notas sobre eles para a gente saber como é que a gente está indo, se a gente está no caminho certo, etc. Ou só... Então, vamos nos esforçar para isso, Duda. Ah, A tá. gente Não, nem combinou ainda com a Karen e a Antônia a correção, a gente tem que combinar. não, sem problema. Não é cobrança não, tá, professor? Só para saber como é que a gente está caminhando, né, no fazer o Sim. trabalho. Não, a sua pergunta é super importante, porque o ideal é esse, né? Como, assim, nesse período remoto, né, a gente está trabalhando muito mais do que no presencial, assim, por vários motivos. Um motivo é que a quantidade de reuniões aumentou muito, que as pessoas perderam o limite, né? Que as pessoas acham que remoto, assim, não tem a questão do deslocamento, então tem 15 reuniões. Enfim, por vários motivos a gente está trabalhando muito, então nem sempre eu consigo, mas dá a correção assim rápido, entendeu? Mas eu tento e eu admito que quando eu não consigo é um erro meu, assim, por conta desse contexto. Mas eu acho que a observação da Eduarda é importante, porque o ideal é isso. O ideal é que o aluno receba assim um retorno, assim, a devolutiva logo, né? Assim. Então a gente vai tentar, viu? Beleza? Tô falando até isso. A Larissa tá falando aqui, justamente. Não, eu entendi que não é cobrança, mas eu tô falando isso assim para vocês como professores. Eu acho que é ruim ao aluno fazer uma avaliação e o professor demora muito para dar um retorno,
Entendeu? Às vezes eu faço isso, mas é que eu não consigo. É porque eu não consigo mais, mas não é bom fazer isso, entendeu? É isso que eu quero dizer. Eu entendi que não é cobrança. Beleza? Mas a gente vai tentar se organizar, né, Karen, para fazer isso. Sim, vamos. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Certo. Então vamos. Vou tirar isso aqui, tá? Isso, bom, isso está lá no. Bem, então aqui, na verdade, eu não lembro bem onde a gente parou, tá? Mas a gente estava falando de sistema de numeração. A gente discutiu isso aqui, né? As ideias de algarismo numeral e número, né? Acho que a Certo? gente parou lá na parte do sistema de numeração babilônio. Você já tinha passado por alguns, falou um pouquinho do sistema maia. Certo. Isso aí a gente falou, né? Dos invólucros, tal, beleza? Aí esse é o sistema babilônio, Mesopotâmia, na verdade. Na verdade não sei. Beleza? Isso aí a gente falou, né? Ficou alguma dúvida nisso? Tá, aí tem o sistema Maia, isso aí é a escrita de um número. Aí tem o sistema Maia, que é parecido, né? A gente também falou, agora eu estou lembrando, até falei do zero, né? A diferença é que o sistema Mesopotâmios. Na verdade, o Mesopotâmia não é um sistema, é uma família de sistemas, porque Mesopotâmia não é um povo, é uma região, né? Que foi habitada por várias culturas diferentes. Mas, enfim, os sistemas, há uma diferença importante entre os sistemas mesopotâmicos e o sistema maia, que o sistema maia tinha um símbolo para o zero, e os sistemas mesopotâmicos não tinham. A gente chegou a falar isso, não foi? Beleza? Então, é um sistema vigesimal, né, que ele tem esses algarismos aí de 0 a 19, e aí forma os números com isso. Então, ali tem um exemplo de um número, né, escrito de cima para baixo, beleza? Então, a gente tem na parte de cima esse 4. Repara que pode confundir, porque, tipo assim, aquelas 4 bolinhas, a gente nem sempre sabe que é uma coisa. Ah, foi? Eu não sabia, não. Viu que ele tá falando aqui, o Felipe? Não sabia, não. Aquelas 4 bolinhas, a gente não sabe se elas estão junto com os 3 tracinhos ou não, mas isso basicamente é pelo espaçamento mesmo, tá? Mas aí, o que eu quero dizer, basicamente a ideia é que da mesma forma que o nosso sistema é um sistema decimal, o sistema Maia é um sistema vigesimal, tá? Então, em vez de ir agrupando de 10 em 10, eles agrupavam de 20 em 20. Então, da mesma forma que a gente tinha dezenas e centenas, eles tinham, em vez de ser dezenas, eram vintenas, sei lá como dizer isso. Então, eram grupos de 20. E depois, em vez de ser grupos de 100, eram grupos de 400, que era 20 ao quadrado. Ah, legal. Vamos olhar isso aí. Mas foi esse ano? Não. Não, foi na reaplicação de 2020. Legal. Depois vou olhar. No site do INEP, né, vocês encontram todas as provas do Enem, né? Vocês devem saber disso. Beleza? Certo? Então, nesse número aí que a gente está representando, aquelas 4 bolinhas que estão na parte de cima, elas não representam 4. Isso, vintena, mas aí depois 4 centena, algo assim, né? Porque não é, depois o próximo algarismo não é centena, né? Porque centena é grupo de 100, que é 10 ao quadrado, né? Porque você vai de 10 em 10, aí seria, mas enfim. Mas existe esse nome vintena, Pedro? Enfim, não inventei agora.
Mas, então, aquelas 4 pontinhos que está em cima representa 4, só que esse 4 não é 4 unidades, é 4 grupos de 400. Aí depois, aqueles 3 risquinhos, eles representam 15, segundo esses numerais aí. Só que esse 15 não é 15 unidades, é 15 grupos de 20, como se fosse dezenas, só que é vintenas. E finalmente, embaixo, esse 8, que é 8 unidades, tá? Então é isso que caracteriza os sistemas que nós chamamos de posicionais, tá? Então, essa palavra, não me lembro se eu já falei isso ou não, tá? Mas assim, essa palavra posicional, ela quer dizer precisamente o seguinte, que o valor do símbolo depende da sua posição, tá certo? Então, não é simplesmente a gente dizer que a posição importa. É que a posição importa dessa forma. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no sistema romano, né, que é um sistema que a gente está acostumado a lidar também, a posição importa. Só que a posição, ela altera a conta que a gente faz, mas ela não altera o valor do símbolo, o valor do algarismo. Acho que eu já falei isso, não falei? Não lembro. Enfim, mas ficou alguma dúvida nisso? Certo? Bem, aí esse egípcio também... Tranquilo, assim. Oi? Não, só foi tranquilo. Tá, beleza. Esse também a gente chegou a ver, não foi? Esse sistema egípcio, que é um sistema aditivo, né? Então ele é não posicional, a gente simplesmente soma as coisas. Então repara, essa cobrinha aí, por exemplo, ela é sempre 100, né? Então não importa onde você escreve, inclusive de fato, nos hieróglifos egípcios. Isso aí aparecia em posições diferentes, de cima para baixo, de direita para esquerda. Então você poderia botar em qualquer lugar isso aí, porque não altera. Então a posição não importa em nada, nesse caso aí, beleza? É um sistema que a gente chama de aditivo, tá? Que é só somar as coisas. Bem, aí tem alguns exercícios aqui. Queria comentar rapidamente. Acho que esse aí a gente não conversou ainda. Não, a gente parou aí nas atividades. Isso. Mas eu só queria comentar rapidamente essa coisa para a gente poder adiantar um pouco, essa coisa da importância do algarismo zero, tá? No sistema posicional. Tá legal? Que são essas atividades 1.3 e 1.4, tá? Que são, nos sistemas posicionais, né, a gente precisa de um algarismo zero, que é para marcar uma posição que a gente que está vazia, né, digamos assim. Num sistema não posicional como o egípcio ou romano, a gente não precisa do zero, porque a gente obtém o valor do número operando com os símbolos de outra forma, né? Então o zero, o algarismo zero serve para marcar as posições. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo. Tá. Esse exercício, ele é só para provocar, também vou passar rápido, que é quantos algarismos são necessários para escrever os números. Ele é só para provocar a seguinte questão, porque esse objetivo, por que a gente está discutindo outro sistema de numeração? Por 2 motivos. Um é para a gente entender que essa maneira que a gente tem de registrar a matemática não é única. Nem sempre foi assim, em outras culturas tinham outras maneiras. Isso que é muito importante. A gente entender isso. E depois é que, por comparação com outros sistemas, a gente entende melhor o nosso sistema. Beleza? Então,
por exemplo, esse exercício aí é para provocar o seguinte: se a gente olhar para o sistema egípcio, para cada nova ordem de grandeza, a gente precisaria inventar um novo símbolo, tá certo? Beleza? Porque ali tinha os símbolos de 1 até, sei lá, 1 milhão, certo? Então, você conseguia representar números nessa faixa. Se você quisesse números maiores do que isso, você precisaria de um novo símbolo, tá legal? Certo? Enquanto o nosso sistema indo-arábico e os sistemas posicionais, uma característica deles é que com uma quantidade finita de símbolos, a gente consegue representar qualquer número natural. Tá legal? Beleza? Vitor, Oi. essa é até uma questão que as crianças colocam. Quando a gente está trabalhando os números egípcios, elas perguntam, e aí, quando eu quero fazer um número maior do que 9 milhões, né? Porque é o limite ali, né? Uhum. E aí eles querem saber o que faz, por que não tem mais símbolos, né? É uma questão. E a outra é que eles têm por hábito colocar primeiro de forma organizada os números egípcios, como se houvesse a necessidade daquela posição, de uma gradação, né, do que vale menos para o que vale mais. Então, eles tendem a colocar de forma organizada. Então, uma ideia é problematizar com eles se há necessidade daquela organização, para que eles reconheçam que ali tem uma ideia aditiva, então que pouco importa a posição que eles vão colocar, sabe? Ah, legal. Nem sabia que você trabalhava isso com as crianças. No 5º ano, o maia e o egípcio. E o romano, né? Que eles já conhecem. Quando eles vão para o egípcio, eles falam, nossa, por que a gente fica estudando romano? O egípcio é muito mais legal, muito mais fácil, é aditivo e tal. Aí eles querem ficar só no egípcio, eles acham mais barato. O romano eu confesso que eu não sei. O egípcio eu também não sei, né? Mas o romano, uma coisa que eu sempre confundo é qual é 500, qual é 50, né? Que eu nem sei, um é L, outro é D, Tem né? muita regra, qual que pode repetir 3 vezes, qual que não pode, qual que põe para um lado. Nossa, as crianças ficam revoltadas com aquilo. Mas aí o egípcio, eles acham adoram ficar desenhando aquilo. É bem mais bonitinho, né? Assim. Mas é mais difícil desenhar aquilo também. Então, mas Karen, acho que é legal falar um pouco qual é a importância de trabalhar outros sistemas com crianças, com alunos, né? Assim. Eles ganham um entendimento grande assim do sistema de numeração decimal, né? Porque eu acho que no 5º ano, uma dificuldade que a gente tem é que quando a gente começa a trabalhar com os números maiores no nosso sistema, né, o que a gente utiliza, a gente às vezes acha que as crianças têm uma dimensão daqueles números, né? E às vezes elas não têm, os números vão se tornando grandes demais e elas passam a operar com esses números grandes. Então, eu acho que a gente precisa também, assim, provocar outro entendimento do sistema de numeração decimal, diferente do que eles já vinham fazendo do 1º ao 4º, né? No 5º e no 6º, ali, nessa transição, acho que eles têm uma virada de um ganho de dimensão, assim, do sistema, do senso numérico mesmo, né? Então, é igual você fala, né, Vitor, que é legal discutir com eles sobre o infinito. Eles já começam a refletir sobre o sistema de numeração diferente das crianças menores, né? Então é isso. Então eles vão perguntar, então, mas aí o sistema egípcio acontece o que depois? Qual é o próximo número? Como que eles faziam para representar? Então eles já conseguem ter uma meta-linguagem ali pensando sobre esses sistemas de numeração. Então, quando eles olham para os outros sistemas, eles conseguem entender, né, primeiro, as diferenças e semelhanças com o sistema de numeração decimal, e compreender também vantagens e desvantagens no uso de cada um, compreender também que o que parece que para a gente é uma limitação em determinado sistema de numeração, para eles não era. Então eu falo isso com eles, mas será que os egípcios precisavam fazer números muito maiores do que isso? Então depende, pode ser que eles não tivessem essa necessidade, então eu vou problematizando isso com eles também. Vai depender do contexto, cada cultura se desenvolvia de uma forma, né? Então eles percebem que o sistema maia eles conseguem avançar, né? Porque as casas vão aumentando, não tem uma limitação como no egípcio. Então é muito legal a gente trabalhar essas características de cada sistema. E eles curtem? Muito, muito. Eles ficam horas desenhando aquele homem ajoelhado, mas eles amam.
Eu sempre defendo que eu acho que para aquele homem ajoelhado é difícil. Eu sempre defendo que a gente deve trabalhar com os alunos assim, desconstruir a ideia que a maneira que a gente tem hoje de fazer matemática é absoluta, entendeu? Então, mostrar outras formas que existem, outras culturas que existiram e existem de pensar em matemática. E, além disso, eu acho que a gente sempre entende melhor uma coisa quando a gente tira essa coisa de um lugar de absoluto, né? Porque aí a gente consegue meio que olhar de fora, sabe como? Então, nesse sentido, a gente está como se a gente estivesse olhando o nosso sistema indo-arábico de fora. A gente não está só interno a ele. Esse é o exercício que a gente vai fazer hoje. É isso, é esse método aí, ó, é o pensar sobre o sistema que as crianças já começam a conseguir fazer no 5º ano. Legal. É olhar para o sistema, olhar para os outros de fora, né? É um movimento. Isso. Exatamente. E a outra coisa, outras duas coisas que a Karen falou que eu acho que são importantes. Uma é não ter essa visão de vantagem, de vantagem e desvantagem. São características diferentes. Então, como a Karen falou, no sistema egípcio, se a gente olhar com os nossos olhos, pode parecer uma limitação. Mas é uma limitação para a gente, que a gente olha com o olhar da nossa cultura para aquela cultura. Mas para eles, quer dizer, por que eles só tinham símbolo até 1 milhão? Simplesmente que eles não estavam afim, eles não queriam, não precisavam representar números, né? Então a matemática ela vai sendo produzida a partir de demandas, assim, né? Então aquilo para a gente pode olhar, mas isso é um olhar enviesado, é um olhar que tem pré-julgamentos. Sabe o que eu falo para eles, Vitor? Eu falo assim, quando é que a gente usa números muito grandes? Claro que assim, num contexto matemático, né? De matemática pura, talvez os números grandes apareçam em outros sentidos. Mas no dia a dia, aí eles falam, quando é algum valor em dinheiro muito grande. Aí eles falam, propaganda quando tem obra do governo, aí aparece lá 1 bilhão, tarará, quanto que foi gasto. Então, eu falo, olha, são coisas que são muito próprias da nossa cultura agora, que não necessariamente lá naquela cultura era necessário um valor tão alto, um número tão alto. Então, eu faço também esse movimento deles pensarem em quando aquele número grande é usado, né? Isso, exatamente. Então, isso não é assim que aquela cultura é mais atrasada que a nossa, entendeu? Isso é muito importante a gente desconstruir, né? Especialmente no Brasil, né? Que a gente tem culturas indígenas, né? Tem referências culturais africanas e a gente é muito acostumado a olhar isso como mais atrasado, né? Assim, não é necessariamente. Então, eu acho que isso é bacana. Enfim. E a outra coisa que a Karen falou que eu acho que é importante que tem aí, que daqui a pouco a gente vai falar nisso, é o trabalho com ordens de grandeza, tá? A gente vai voltar a falar nisso daqui a pouco. Então, trabalhar no Fundamental 2 e até no ensino médio, né? Trabalhar com o que quer dizer 1 milhão, o que quer dizer 1.000. Então, tem até alguns vídeos que eu acho que até já botei lá no Google Classroom. No YouTube tem um monte de vídeos que são bacanas que trabalham com ordens de grandeza das coisas. Tem uns que vão dando um zoom, aí vai desde uma célula até a galáxia, não sei o quê. Eu acho que são bem legais, assim. Eu quero voltar a falar nisso daqui a pouco, né? Enfim. Mas, bem, isso aqui acho que eu vou passar rápido também, porque é só explicando como é que a gente faz esses agrupamentos. Então aqui a gente está escrevendo um número na base 4, né? Então aqui eu estou dizendo que primeiro a gente agrupa de 4 em 4, né? Então a gente está fazendo essa decomposição aí, no caso, o número expresso na base 10 seria 39. Aí a gente agrupa de 4 em 4 e sobram 3 unidades. Então a gente identifica 9 grupos de 4 e sobram 3 unidades. Como tem 9 grupos de 4, a gente pode reagrupar. E é isso que está feito ali. Então, agrupa novamente de 4 em 4, formando grupos
No caso, vão ser grupos de 16. Então, a gente tem esse agrupamento. Beleza? Então, a gente pode pensar nisso como divisões sucessivas, né? Então, aquela primeira divisão que a gente fez ali, né? Que é aquela primeira multiplicação ali, né? A gente dividiu 39 por 4, aí achou 9 grupos e sobraram 3 unidades, né? Então, por isso que esse algoritmo aí, que vocês talvez já tenham visto em alguma disciplina ou em algum lugar, né, é um algoritmo de escrever um número em outra base. Beleza? Certo? Alguém nunca viu isso aqui? Que eu estou falando meio rápido, porque eu quero chegar na parte mais emocionante, que é de fazer contas. Beleza, pessoal? Posso seguir? Alguém não viajou aqui? E aí, Vitor, fala. tô falando dessa parada, eu lembrei também que além dessa questão do Enem, que eu mandei aqui, que a questão do Enem, se eu não me engano, era para representar 319 na numeração maia. E aí, esse ano, no Enem que teve agora também, teve uma questão sobre números binários, não sei se você chegou a ver, Não, que pedia não para vi. fazer 9 mais 12 na base 2. Era uma questão legal também. Sendo que lá, tipo, explicava todo o procedimento e tal. Tem caído bastante essa pegada. Eu acho bem legal. É isso, aquilo que eu falei, né? A gente pensar em outras formas de representar, que essa que a gente usa não é a única, né? Assim. Beleza, pessoal? Mas quanto a isso aí, tem alguma dúvida? Então, aquela representação, né? 2, 1, 3 na base 4, que a gente não lê 213, né? A gente tenta não ler assim, porque aquele 2 não é 200, porque a palavra 200 quer dizer dois grupos de 100. E aquele 2 ele não representa grupos de 100, ele representa grupos de 4 ao quadrado. Beleza? E aquele 1, ele não representa 10, ele representa um grupo de 4. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Tá. Então agora, posso continuar? Todo mundo já viu esse algoritmo aí de conversão de base ou alguém nunca tinha visto isso? Beleza. Então, isso aí é a definição, Luísa. Mas você, Luísa, entendeu? Mas você entendeu ou não? Não entendi sim, professor. Beleza. É porque a gente vê em matérias, sei lá, de computação, algumas matérias vê isso aí, de passar para binário. Ou até no ensino médio também, né? Dá isso às vezes. Não, o binário eu conheci já. Ah, sim. Beleza. Bem, então isso aqui é a definição geral de um sistema de numeração posicional, tá certo? Tá? Que é a generalização daquilo que estava no slide anterior, tá? Então a gente escreve o número como somatório, esses AKs que aparecem aqui são os algarismos naquela base. Então os algarismos são números naturais na base beta, né? São números naturais entre 0 e beta menos 1, por exemplo, na base 9, na base 10, vai ser entre 0 e 9, certo? Na base 4 vai ser 0 a 3, e assim por diante. Beleza? Tá? E a gente vai escrevendo o número como somatório desses algarismos multiplicados por potências da base. Que é tipo, na base 10 seria 10, 100, 1000, etc. Em outra base vai ser potências daquela base, como a gente viu ali. Então, esse somatório está representando isso, é a definição genérica. Alguma dúvida? Beleza? Então, aqui é um exercício que eu queria que a gente fizesse. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nesse exercício aí. A gente tem um sistema de numeração posicional na base beta. Esse beta qualquer, né? Beta é um número natural
maior ou igual a 2, tá? Porque base 1 não existe, beleza? Que a gente precisa pelo menos de 2 algarismos. Na base 2, os algarismos são 0 e 1, e assim por diante, tá? Beleza? Tranquilo? Então, o exercício é pensar como a gente representa o número A na base beta em cada um desses casos aí. Tá legal? Beleza? Então, vocês querem pensar 5 minutinhos sobre isso? Ou já sabem a resposta? Então, 5 minutos. Alguém já quer responder? Não passou 1 minuto só, mas eu estou ansioso. Fala aí, alguém quer responder o item A, pelo menos? Pronto, pessoal, acho que já deu. Não passou 5 minutos não, mas só pra... então, o item A, alguém... Tá muito fácil ou muito difícil esse exercício? Fala aí. Então, olha só, o item A. O item A, o que eu estou perguntando é o seguinte, como é que eu represento 10 na base 10? É 1, 0, tá? Como é que eu represento 3 na base 3? Falem aí. Fala aí, ninguém? Então, na base 3, eu vou agrupando de 3 em 3, concorda? Tá?
Então, a quantidade 3, com 3, se representar 3 bolinhas ali, se eu quero representar isso na base 3, eu vou formar um grupo de 3. Tranquilo? E vão sobrar 0 unidades. Certo? Beleza? Então, como é que eu represento isso na base 3? É 1, 0, que é exatamente um grupo de 3 e 0 unidades. Isso, que o Felipe botou ali. Lembrando que isso aí não é 10, isso aí na base 3 eu tenho que ler como 1, 0. Tá certo? E aí, todo mundo viajou ou não? Beleza, pessoal? Alguém não entendeu isso? Certo. Então, numa base beta qualquer, aquela própria base sempre vai ser um 0. Tranquilo? Porque até beta menos 1 vão ser os números que têm um algarismo só. Tranquilo? Aí depois o beta vai ser 1, 0, porque vai ser um grupo e 0 unidades. Tá? Então, por exemplo, na base 3 vai ser 0, 1, 2. Aí o 3 é 1, 0. Aí depois o 4 é como? Fala aí. Isso, exatamente. Aí o 4 é 1, 1. O 5 é 1, 2, porque o 5 vai ser um grupo de 3 mais 2 unidades. Tá beleza? Certo? Né? E aí o 6 vai ser como na base 3? Então, Vitor, eu fala. não sei se eu tô confundindo, porque eu já vi isso também em alguma matéria que eu não tô lembrando agora, que quando a gente tinha esses números em parênteses numa base, era tipo, por exemplo, que nem você está falando, 1, 2 na base 3, era tipo 3 elevado a 1 mais 3 elevado a 2, e aí eu acho que eu Isso. tô confundindo isso. Não, mas é isso mesmo, Júlia. Ah, Olha tá. só, é isso aqui. É isso que você está falando, só que aí é na base 4. Ah, saquei. Beleza? Beleza. Ô, Vitor, você pode Fala. me explicar esse negócio da questão da base? Eu me perdia muito, muito. E aqui na graduação também, fico com um pouco de vergonha de perguntar, mas como você é mais de boa, aí eu não consigo assimilar essa questão de base, entendeu? Eu Uhum. penso, toda vez que falo de base, eu penso realmente em potência, claro, Uhum. mas eu não consigo assimilar dessa forma, assim. Então, mas essa potência vem do agrupamento. Eu tenho um problema sério aqui que eu não consigo escrever, tá? Que eu não consegui aprender. Mas você tem, Karen, alguma coisa que eu possa escrever, um tablet, algo assim? Que aí eu posso ir editando, você vai escrevendo. No próprio PowerPoint você consegue. Ai, mas eu não consigo. Tem um desenhar. Ah, ficou horrível, né? É, Sei não, você como não é. tá Eu entendendo. também, eu também escrevo, fica péssimo. É. Tá, peraí. Mas olha só, vamos pegar enquanto. Ou se alguém tiver aqui alguma coisa que consiga escrever. Eu vou abrir aqui um Jamboard. É porque eu sou muito sem coordenação motora, gente, vocês não estão entendendo. Mas olha só, vou pegar, enquanto isso, vou pegar esse exemplo aqui, tá? Duda e outras pessoas. Só antes de eu falar isso aqui, Luísa. O que a Luísa colocou ali é justamente a importância do 0 nos sistemas posicionais. Porque primeiro ela colocou 2. Só que você escreve 2 só, como é que você diferencia se é 2 o quê, né? Então, esse 2, 0 significa que o
você está colocando 2 na posição dos grupos de 3. Entendeu? Beleza? Certo, Luísa? Então, o 6 na base 3 é 2, 0. Certo? Porque é 2 grupos de 3 e 0 unidades. Então, vamos lá, Eduarda. Vamos fazer um exercício aí de escrever algum número numa base. Sugere aí um, Eduarda, por favor. Qual que é? 220. Hã? 220. Mas em qual base? Base 5, pode ser? Pode. Então escreve aí 220. Valeu. O meu fica muito pior do que isso, não se preocupe. Vai. Na base qual? 5, né? Certo? Então escreve aí, dividido por 5. Não, vamos fazer a conta. Isso, dividido por 5. Então aí, faz a conta aí. Quanto dá 200 dividido por 5? Eu posso dizer. 44 que eu vou botar? Isso. Pode botar direto, Karen. Não precisa fazer a conta. Isso. 44 e resto 0, certo? Beleza? Tá? Sim, sim. Agora, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não vai desenhar porque a Duda falou um número grande. Mas quer dizer que se a gente colocasse 220 bolinhas, a gente conseguiria formar 44 grupos de 5 unidades. Tranquilo? Certo? Sim, sim. Beleza, pessoal? A mesma coisa, o 220. Se a gente fosse dividir de 10 em 10, a gente formaria 22 grupos. Concordam? Se desenhasse 220 bolinhas. Beleza? Certo? Entendeu, Duda? Uhum. Então agora eu vou pegar esses 44 grupos e dividir. Aí, peraí, Karen, escreve aí agora do lado assim, algum lugar, 220 é igual a 5 vezes 44. Mais 0. Pode escrever assim que fica. Tá, agora. Então, agora eu vou dividir de novo. Agora eu vou dividir esse 44 por 5. Aí pode fazer direto também. 8 e o resto sobra 4. Pronto. Então, esse 44 não é 44 unidades, entendeu? É 44 grupos de 5. Beleza? Tá? Foi. Certo? Então, eu estou dividindo esses 44 grupos de 5. Eu posso formar grupos, só que agora vão ser grupos de 25. Entendeu? Certo? Porque cada grupo tem 5 grupos de 5. Entendeu, Duda? Entendi. Aí, nesse caso, ficaria 5 elevado a 2, né? Vezes Isso. 8 mais 4, é isso? Exatamente. Ah, tá. Então, olha só, Karen, agora escreve assim, escreve aí, sei lá, embaixo, que esse 44, nessa segunda divisão que a gente fez 44, pode ser aí, 44 igual a 5 vezes 8 mais 4, tá? Foi a divisão que a gente fez. Isso. Agora consegue descer? Porque agora... Tá, mas
ideal era ter isso aí. Porque agora eu vou pegar esse 44 e substituir ali em cima, entendeu? Beleza? Esse 40... Isso, eu vou pegar esse 44 e substituir por 5 vezes 8 mais 4. Você está tentando apagar isso? Tá, você não consegue diminuir, dar um zoom out nisso aí? Hã? Tá. Beleza. 5 vezes... Tem que botar entre parênteses. Isso. 5 vezes 8 mais 4. Mais 0, isso. Agora isso vai ficar igual... Pronto, igual a... Põe 25 vezes 8 mais 5 vezes 4. Faltou um 8 ali. Mais 5 vezes 4. Mais 0. Isso. Então, olha só. Qual é a decomposição desse número em grupos de 4? Você forma 8 grupos de 25. Esses 8 grupos... Ih, foi mal, ainda falta. Ainda faltou uma passagem. Ainda vou dividir mais. Esse 8 ainda dá para dividir. Karen, na verdade, pega isso aí que você escreveu e copia para outro lugar. Isso, então, aí esse 8 eu vou dividir ainda em 5. Isso. Pronto, agora eu vou escrever 8 como 5 vezes 1 mais 3. E vou substituir ali naquele 8. Acho melhor você copiar isso aí e colar para em outra folha. É só esse negócio aí. Pronto, beleza. Professor, Oi. esse 5, ele não tem que multiplicar tudo que está dentro do parênteses, não? Mas multiplicou. Multiplicou? Não estou conseguindo ver. Porque tá 5 vezes 5, 25. Aí depois tem o 8. Então, Não tinha que ser 5 vezes 8? não, porque o 8, a gente está usando propriedade distributiva, Milena. Então, olha só, o 5 vezes 8 é uma coisa só, entendeu? Que a gente está multiplicando pelo 5. Entendeu? Se você multiplicar o 8 também por 5, você vai estar multiplicando por 5 duas vezes. Então, eu estou multiplicando 5 vezes 8 por 5 e estou multiplicando 4 por 5 também.
Ah, tá. Entendeu? Entendi. Sim, sim. Porque a gente está aplicando a distributividade do produto em relação à soma. Beleza? Certo, Milena? Beleza, sim, entendi. Tá. Agora, aquele 8 eu vou substituir por 5 vezes 3 mais 1. Tá? Então continua aí, Karen. Acho que continua aí mesmo. Então, vezes. Agora abre parênteses. 5 vezes 3 mais 1. Não é 5 vezes 1 mais 3, não? Ah, desculpe, tá certo. Foi Ah, mal. tá. 5 vezes 1 mais 3, isso. 5 vezes 1 mais 3, isso. Agora, fecha parênteses, mais 5 vezes 4 mais 0. Isso. Agora isso aí vai ficar igual a 5, Então, esse 25 vai ficar 5 ao cubo, certo? Você pode deixar até indicado que vai ficar melhor. 5, escreve 5 circunflexo 3, assim, que é 5 ao cubo. Isso. Escreve vezes 1 para marcar esse algarismo 1 que vai aparecer ali. Vezes 1, isso, vezes 1 mais. Agora bota esse 25, bota 5 ao quadrado. 5 ao quadrado vezes 3. Isso, mais 5 vezes 4 mais 0. Pronto. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá? Foi. Então, aí que aparecem as potências, entendeu, Duda? Porque a gente vai agrupando, fazendo grupos de grupos de grupos. Então, primeiro a gente agrupa de 5 em 5. Foi a primeira divisão que a gente fez. Aí a gente achou 44 grupos. Como é mais do que 5, a gente pode reagrupar, tá? Então, esse reagrupamento, a gente divide os grupos de 44 em 5. Com isso, a gente está fazendo grupos de 5 ao quadrado, beleza? Que é 25. Então, a gente formou 8 grupos de 25 e sobrou 4. Esse 4 que sobrou são 4 grupos de 5 que apareceu ali. Aí eu pego o 8 e vou agrupar novamente, que foi a terceira divisão que a gente fez. Beleza, Eduarda? Foi. Milena, Júlia, pessoal que tinha perguntado, tudo bem? Tudo bem. Aí a gente escreve, agora escreve aí, Karen. Aí eu vou escrever 220, pronto, Agora eu vou escrever 220. Não, agora é outro lugar. Isso, agora 220 eu vou escrever igual, aí abre parênteses, aí os algarismos que apareceram lá, que eu não lembro, 1, 3, 4, 0, pronto, decorei. Isso. Agora coloca isso entre parênteses. Aí bota um underscore 5, que seria um índice 5, né? Aquele tracinho. Isso, 5. Isso aí. Beleza, pessoal? Então, essa anotação é a anotação posicional, tá? Tranquilo?
Então, essa notação ela está dizendo o seguinte: essa quantidade, 220, ela é decomposta na base 5 dessa forma. Tá? Eu formo um grupo de 5 ao cubo, que seria, na base 10, seria o análogo ao milhar. Um grupo de 5 ao quadrado, três grupos de 5 ao quadrado, que seria análogo a centena. Quatro grupos de 5, que seria análogo às dezenas. E 0 unidades. Tá legal? Beleza? Foi, Vitor. Isso é dado na escola, na educação básica? Não. Quer Ah, dizer, tá. não é dado na educação básica. Mas, assim, em geral, não. Tá. E aí, qual é o nome desse conteúdo? Assim, aquele nome. Numeração posicional. Tá, numeração posicional. Tá bom, obrigada, tá, Vitor? Mas, então, respondendo ainda a Eduarda, isso não é dado na educação básica, mas eu já conheço pessoas que deram também, entendeu? Na verdade, o meu objetivo em dar isso aqui para vocês é, como eu disse, a gente entender melhor o sistema decimal, porque agora a gente vai fazer conta nessas bases, isso que é a parte legal, tá? A gente vai fazer adição, subtração nessas bases aí, certo? O objetivo da gente fazer essas contas é a gente ser obrigado a pensar naquilo que a gente faz no automático, entendeu? Certo? Então, é ser obrigado a refletir naquilo que a gente faz sem pensar. Esse é um exercício que nos ajuda a ensinar, porque nos ajuda, a gente se coloca num lugar de estudante, entendeu? Beleza? Então, o meu objetivo em fazer isso aqui, Duda, é esse. Só que eu também conheço gente que já fez isso na educação básica, no Fundamental 2 e até no ensino médio, e depoimentos que foram legais. Eu acho até que o Antônio já fez isso, pena que ele não está aqui hoje. Certo? Certo. Eu acho que quem vai absorver melhor isso é a galera no ensino médio, né? Que se a gente lança uma dessa no fundamental, eu acho tão complicado deles absorverem, né? No máximo, assim, no fundamental, um nono ano da vida. Mas é bem complicadinho, né? Deles pegarem assim. Então, sabe que eu acho que não necessariamente, porque às vezes eu acho que o aluno no ensino fundamental, ele está mais aberto do que a gente. Ah, entendeu? Total, isso é. Então, às vezes, a gente se surpreende com isso. Entendeu? É porque, justamente, esse é o ponto. É porque a gente já está com o negócio tão automatizado que a gente, às vezes, tem mais dificuldade de pensar do que o aluno que está com tudo em construção. Entendeu, Duda? Sim, verdade, isso é. Duda, quando a gente trabalha o sistema Maia com os alunos no 5º ano, é basicamente uma mudança de base que a gente faz. Porque aquilo que eles estão acostumados a fazer, por exemplo, na adição, né? Quando eles fazem aquele vai 1, eles entendem que agora o vai 1 é só quando forma o 20. Né? Então, na ordem das unidades, eles podem ir até o 19. Então, isso já é um movimento. É claro que eles não fazem toda uma anotação, mas eles têm um movimento de mudar de base. E dá uma sacudida. Realmente é isso aí que você falou, dá uma desestabilizada. Mas é legal, é um movimento bom, assim, deles entenderem que o nosso está organizado de 10 em 10, mas que a gente poderia estar organizando de outra forma. Então, é nesse sentido que o sistema de numeração também pode ajudar, né? O sistema de numeração Maia pode ajudar a compreender, né? Como está organizado o nosso. Porque é isso, está posto que é de 10 em 10 e a gente, às vezes, não pensa que poderia estar de outra forma. Então, é uma oportunidade, assim, com o sistema Maia. Isso. E às vezes a gente... Então, vamos fazer logo uma conta agora antes do intervalo, depois a gente volta para aqueles exercícios. E muitas vezes a gente faz aquelas coisas de vai um e pedir emprestado. O que é vai um e pedir emprestado? Esse nome pedir emprestado em particular eu acho muito louco, né? Porque parece que vai devolver e você não devolve depois, assim, né? Eu acho muito inapropriado, mas enfim. O que é o vai um e pedir emprestado? São esquemas que você decompõe e reagrupa. Então você pega, por exemplo, quando você pede emprestado, você pega dezenas e transforma em unidades, por exemplo. Né? Então decompõe e reagrupa.
né? Você decompõe as dezenas em unidades e pega aquela unidade e põe na coluna das unidades. Então, às vezes a gente está com isso tão automatizado que a gente esquece disso. E isso atrapalha na hora que a gente vai ensinar. Entendeu? Então, vamos fazer uma conta aí logo. Abre uma folha em branco, Karen, por favor. Vamos fazer uma conta de adição. Alguém gostaria de propor uma conta de adição? Vocês têm que falar a base. E acho que é melhor escrevendo mesmo, Karen, porque como é que você vai fazer o vai nesse negócio aí, essas coisas? Escrevendo. Não, aí na hora de resolver eu faço com a caneta. Ah, tá, né? Eu beleza. monto a conta e depois a gente resolve com a Tá, caneta. você que sabe. Enfim, aí eu quero que vocês sugiram primeiro em qual base a gente vai operar. Podem falar aí. Quem quer escolher uma base? Fala aí alguém, gente. Qualquer um. 7. Ótimo, adoro base 7. Agora, se escrever tem que falar 2 números escritos na base 7. Vamos botar com 3 algarismos, só para não ficar muito longo. Para a gente fazer a conta. Fala aí, alguém, um número na base 7 com 3 algarismos. 654. Pronto, escreve aí, Karen. 654. Aí agora embaixo. Esse é o que está no PowerPoint, não? Enfim. Agora outro número na base 7. Fala aí, alguém. 132. Põe aí embaixo, Karen, por favor. 132. Tá. Certo. Então, olha só, pessoal. Basicamente, a ideia aqui é o seguinte: esses esquemas que a gente usa para fazer conta na base 10, que são esquemas, como eu falei, de decomposição e reagrupamento, eles não funcionam só na base 10. Eles funcionam em qualquer sistema de numeração posicional, tá? Então, por que isso nos tira da zona de conforto? Porque na base 10, a gente sabe a tabuada de cor. E na outra base, não. Né? E aí a gente tem que lembrar que aquele 5 que está ali não é 5 unidades nem 5 dezenas, é 5 grupos de 7. Beleza? Tá? Então, vamos lá, vamos fazer a conta. Então, primeiro, a gente vai... a gente vai somar 4 mais 2. 4 mais 2 dá 6. 6 não passou de 7. Então, a gente vai escrever ali embaixo 6 mesmo, tá? Aí o 6 tem que ficar embaixo do... Isso. Acho melhor abrir outra caixinha, não? Pronto. Certo, pessoal? Beleza? Tá? Agora, eu vou fazer 5 mais 3. O exercício aqui é já pensar na base 7. Tá legal? Porque essa coluna do meio, ela corresponde a grupos de 7. Então, eu estou somando 5 grupos de 7 com 3 grupos de 7. A outra coluna da esquerda, ela representa grupos de 7 ao quadrado. Tá? Então, quando eu fizer o vai 1, aí eu estou reagrupando. Então, eu estou agrupando grupos de 7 em grupos de 49. Mas, a gente, na verdade, não precisa nem pensar nisso. Tá? É só pensar que cada coluna, quanto mais para a direita eu vou, né, cada passo que eu dou para a direita, eu estou agrupando de 7 em 7. Tá? Então, por exemplo, 5, eu tenho que pensar o seguinte: 5 mais 3, quantos grupos de 7 eu posso formar com isso, quando eu somo 5 mais 3? Tentem não pensar na base 10. Como é que eu posso expressar o resultado da soma 5 mais 3 em grupos de 7?
Fala aí. Quantos grupos de 7 eu posso formar com isso? Um grupo. Um grupo e sobra quanto? Uma unidade. Isso. Então põe um ali e o outro um ali. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então agora eu vou somar ali quantos grupos de 7 eu vou formar aí e quantas unidades vão sobrar. Não, um mais um, isso. Entenderam? Porque tem aquele 6 mais um vai dar um grupo, tem o outro um que está ali embaixo. Então vai ficar assim. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu acho na adição muito mais fácil de entender do que do jeito que a gente estava fazendo antes. Como assim? Ah, montando a divisão e tal. Acho que assim, sei lá, isso. que a gente já entende o funcionamento anterior e aí por aqui a gente consegue achar como funciona. Isso aí. Que aí você pensa qual é o algarismo máximo, né? Qual é a quantidade máxima que pode ter em cada ordem, e aí você joga para outra ordem. Eu prefiro pela adição. Entendi, acho que eu concordo. Mas repara que as decomposições e reagrupamentos que a gente está fazendo é o mesmo que a gente fez no anterior. Só que agora a gente está somando. Beleza, pessoal? Então, como eu falei, o objetivo aqui é porque normalmente a gente faz isso sem pensar. E ao operar em outra base, isso nos força a pensar. Tá legal? O objetivo aqui é esse. Ficou claro, pessoal, a ideia? Tá? Agora, então, vamos fazer uma subtração, justamente. Então, quem quer propor uma subtração? Só uma questão de ócio. Querem fazer isso antes ou depois do intervalo? Fala aí, pessoal. Tá, então vamos fazer. Então vamos fazer a subtração e aí a gente faz o intervalo. Aí alguém quer falar, pode ser na base 7 mesmo? Então alguém fala um número aí. 357 não pode, Milena, porque na base 7 só vai até 6. A Landerson colocou 451. Escreve aí, 451. Agora outro para subtrair. Milena, entendeu por quê? Tá, pronto. 126. Peraí, calma. Põe em vez de 126. Isso, entendeu? Vamos mudar um pouco para ficar só mais emocionante. Põe em vez de 451, põe 431 em cima. Não, 421. Põe 421 em cima, por favor. Só trocar o 5 por 2. Isso. Beleza, pessoal? Agora vai ter que escrever várias coisas, tá? Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro olhar para a coluna das unidades, certo? Então, eu não posso tirar uma unidade, tirar 6 unidades de uma unidade. Então, eu vou pedir emprestado. Esse pedir emprestado é uma decomposição, certo? Beleza? Então, eu vou tirar daquele 2 que está ali em cima, eu vou tirar. Esse 2 são 2 grupos de 7, tá? Então, eu vou tirar um grupo de 7 e passar. Então, isso, põe um umzinho ali em cima, não sei nem como. Escreve um umzinho aí em cima e o outro umzinho ali do lado, em cima do 1. Beleza? Tranquilo? Então, olha só, vamos olhar para a coluna da unidade. Na coluna da unidade ficou 1, 1.
certo? Esse 1 não é 11, beleza? Esse 1 é o quê? Isso que o Pedro falou ali, é 8, concordam? Porque o 1 é um grupo de 7 mais uma unidade, tá? Exatamente. Então, quanto vai dar o resultado da subtração agora? Vai dar 2 ali nas unidades, beleza? Certo, pessoal? Todo mundo entendeu por quê? Então, repara, esse exemplo aí, ele nos ajuda a dissecar bastante o processo de pedir emprestado. Quando eu peço, que como eu disse, na base 10 a gente faz isso sem pensar. Quando eu faço emprestado, eu pego um algarismo que está na próxima casa, decomponho e reagrupo, e jogo para a casa menor. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu o que eu falei? Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Esse 1 eu não posso tirar dos 8, então eu vou ter que decompor o 4. Aí vai, risca, põe 3. E aí o 1 ali. Então, de novo, exatamente, esse 1 que apareceu ali agora, eu vou tirar do 2. Certo? Na verdade, nessa coluna eu estou operando com grupos de 7, mas não importa. Eu tenho 1, que, de novo, são 8. Então, eu vou tirar 8 menos 2. Certo? Que vai ficar o quê? 6. Tá? Então, nessa coluna aí, eu estou operando com grupos de 7. Então, na verdade, a subtração que eu fiz foi 8 grupos de 7 menos 2 grupos de 7, que dá 6 grupos de 7. Mas eu posso até esquecer que são grupos de 7, porque eu estou sempre operando nessa lógica. Tá legal? Pronto, aí finalmente 3 menos 1, 2. Beleza, pessoal? Deu para sentir o que eu quis dizer com nos tirar da zona de conforto? Pô, não entendi esse da dezena aí não, Vitor. Desculpa, mas... Não, Eu não sem peguei problema. também não, me perdi nessa. Tá, calma. Só que não é dezena, tá? É setena. Tá, aí. Viu? Tô perdida. Isso me lembra um pouco o sistema do ábaco. Ah, sim, boa, com certeza. Tem a ver. Certo? Olha só. Matheus, Petito e Duda. Vocês entenderam o das unidades? Aham, foi 8 menos 6 dá 2, né? Isso, então ali é a mesma coisa. É 8 menos 2 dá 6. Entendeu? Ah, tá. Porque na minha cabeça a adição que a gente fez, né, do 654, era tipo, toda vez que formava 7 naquela fileira, ali meio que subia um, que seria esse grupo que deu, e o resto do que não formaria o grupo ia para baixo, né, como resultado. Isso, exatamente. Certo? Aí no da subtração eu fui tentar ir por esse raciocínio, só que eu me confundi. Ele simplesmente ia agregando aos grupos, né, quando, como é que fala? Colocava um ali a mais, era porque estava indo 7, e aí eu só subtraía direto, né? Então, na subtração, em vez de estar agrupando, você está desagrupando. Entendeu, Duda? Ah, tá, faz sentido. Então, por exemplo, aquele 4. O que eu fiz com aquele 4? Aquele 4, eu posso pensar nele como 4 grupos de 7, tá? Que na verdade são grupos de 49, não importa. Eu posso pensar nele como 4 grupos de 7. Tranquilo? Então, quando eu risquei e escrevi aquele 3, quer dizer o seguinte, eu separei esse 4 em 3 mais 1. Tranquilo? Só que o 1 eu joguei para outra coluna, para poder ele juntar com aquele outro 1 que estava ali, entendeu? Foi. Agora foi. Obrigada. Beleza, Matheus, foi? Tranquilo, pessoal? Então, ali no 2, aquele 2 já tinha virado 1, tá? Porque eu já tinha decomposto o 2 em 1 mais 1, tá? E aí eu deixei um ali e joguei o outro 1 pro outro lado. Aí ficou 1 ali, tá? Aí eu tenho que subtrair o 2. Aí eu peguei o 4 e decompus em 3 mais 1 e juntei com esse 1 para eu poder somar. Beleza?
Tranquilo, pessoal? Tá? Então, olha só. Duda, Matheus, outras pessoas, é super normal a gente ter dúvida. O objetivo é esse mesmo, tá? Porque esse exercício nos faz nos colocar no lugar de aluno, tá? E pode ter certeza que se eu fosse fazer essa conta no papel, eu teria dúvida. Eu só estou fazendo direto porque eu estou explicando. Aí me facilita. Quando eu estou explicando oralmente, mas se eu fosse fazer no papel, eu ia me enrolar, com certeza, que eu já me enrolo na base 10. Mas olha só, esse exercício, ele nos faz nos colocar no lugar do aluno, entendeu? Então, muitas vezes, a gente, vamos dizer assim, quando a gente está no lugar de professor, a gente como se a gente subestimasse a dúvida do aluno, como se a gente não valorizasse a dúvida do aluno, tá? Então, a gente fazendo esse exercício é como se a gente estivesse vivenciando o que o aluno vivencia. Então, nos ajuda a entender melhor o fato da gente ter essas dúvidas que o pessoal está perguntando, nos faz entender melhor a dúvida do aluno. Entendeu, Duda? Matheus, quem mais? Outras pessoas. Então, esse é o objetivo da gente fazer esse exercício aqui no curso de licenciatura. Certo? Mais algum comentário? Beleza, pessoal? Então, você vai salvar isso, Karen? Depois a gente bota lá no Google Classroom. Tá, vou salvar. Tá. Então, beleza. Intervalo de 10 minutos. Tranquilo? Então, a gente volta às 8h15, tá? Vitor, Fala. eu queria falar com você, mas é um assunto que não tem nada a ver com a disciplina, não. Eu tinha te mandado e-mail, porque eu participei daquele Vou fórum. parar de gravar aqui, então. Peraí.